Bom dia a todos, boa tarde ou boa noite. Como eu sempre digo, não sei que hora você vai estar me escutando, ou você que me assiste do YouTube, né? Você do YouTube, você que você vai estar me vendo provavelmente à noite, né? Porque o vídeo vai ao ar às 19 horas. Boa noite para você do YouTube, seja que hora você estiver me assistindo, bom dia, boa tarde ou boa noite. É válido, né? Hoje nós vamos fazer a leitura, iremos fazer a leitura do capítulo 8 de Esther, tá? Capítulo 8 de Esther. Capítulo 9 capítulo 7 a gente viu que Amã, que era o opressor dos judeus, aquele que tinha incitado, né, ao rei a liberar um decreto de morte para o povo judeu, perdão, para o povo judeu, né, e estava também ali tramando, preparando todo o cenário para a morte de Mardoqueu, pai adotivo de Esther, da rainha Esther, né? Deus preparou todo o cenário, Deus conduziu cada detalhe e entregou o opressor na mão da rainha Esther, né? A judia que salvou o seu povo, né? A rainha Esther fazia parte do povo judeu, ela era do povo judeu, né? E no momento adequado que Deus havia preparado para ela ali, ela se apresentou diante do rei para clamar por seu povo. E todo o cenário ali conduzido pela mão de Deus para que o opressor fosse entregue, fosse descoberto, fosse entregue em suas mãos. Amã. Então a rainha Esther libertou seu povo de um decreto de morte. Então o propósito dela se cumpriu. E ela está marcada na história. Então vamos dar continuidade ao livro de Esther, que termina no capítulo 10, tá? Hoje nós vamos fazer a leitura do capítulo 8, faltando assim então mais 2 dias para a gente finalizar o livro de Esther. Portanto, vamos então iniciar então, o capítulo 8 do livro de Esther. Naquele mesmo dia, o rei Assuero entregou a rainha Esther à casa de Amã, o opressor dos judeus. Aquele que tinha dado o decreto de morte, de aniquilação de um povo. O opressor daquele povo foi retirado da história de uma tal maneira, né? Ele foi entregue, né? A sua casa foi entregue a rainha Esther e ele foi condenado à morte. Mardoqueu apresentou-se ao rei. Mardoqueu era o pai adotivo de Esther, pois Esther lhe dera a saber o parentesco que tinha com ele. Então tirou o rei o seu anel, do qual mandara despojar Amã, e o confiou a Mardoqueu. Esther constituiu Mardoqueu intendente da casa de Amã. E de novo falou Esther em presença do rei. Atirando-se-lhe aos pés, suplicou-lhe, em prantos, que frustrasse o mau desígnio feito por Amã, o Agagita, e o projeto que urdira contra os judeus. Tendo o rei estendido a Esther o cetro de ouro, ela levantou-se e em pé diante do rei disse: se aprouver ao rei, se encontrei graça diante dele, se lhe parecer oportuno e se sou agradável aos seus olhos, redija-se um decreto que revogue a carta com que a trama de Amã, filho de Amadates, o Agagita, que ele redigiu para se exterminarem os judeus em todas as províncias do rei. Pois como poderia eu suportar
suportar a visão da desgraça que recairia sobre o meu povo. E como poderia assistir ao extermínio da minha parentela? O rei Assuero respondeu à rainha Ester e ao judeu Mardoqueu: Eis que entreguei a Ester a casa de Amã, e este foi enforcado no patíbulo por ter estendido a mão contra os judeus. Agora, no que toca aos judeus, escrevei vós mesmos em nome do rei, como bem vos parecer, e selai o decreto com o anel do rei. Na verdade, um edito escrito em nome do rei e selado com o anel do rei não pode ser revogado. Foram então chamados os secretários do rei, aos 23 dias do terceiro mês, que é o mês de Sivan, e conforme tudo o que Mardoqueu ordenava, escreveram aos judeus e aos sátrapas, procuradores e príncipes das 127 províncias situadas desde a Índia até a Etiópia, a cada província segundo a sua escrita, a cada povo segundo a sua respectiva língua, e aos judeus em sua escrita e língua próprias. Mardoqueu mandou escrever em nome do rei Assuero, e selou com o anel do rei. A seguir, despachou o edito por meio de correios que montavam ótimos cavalos do estado, provenientes das cavalariças reais. Pelo edito permitia o rei os judeus que, em qualquer cidade onde se achassem, se reunissem e defendessem a sua vida, exterminando, matando e aniquilando, com crianças e mulheres, as tropas de qualquer povo ou província que os atacassem, saqueando além disso os seus bens. Tudo se faria num único dia em todas as províncias do rei Assuero, a saber, no 13º dia do 12º mês, que é o mês de Adar. O que segue é a cópia desse edito. O grande rei Assuero, aos que presidem as províncias nas 127 satrápias, desde a Índia até a Etiópia, e aos que tomam a peito os nossos interesses, saudações. Muitos há, depois de ter sido altamente honrados pela magnanimidade dos seus benfeitores, se tornam arrogantes. Não somente procuram causar dano aos nossos súditos, mas não sendo capazes de sustentar grande glória, põem-se ainda a maquinar contra os seus próprios benfeitores. Não apenas extinguem o sentimento de gratidão dentre os mortais, mas também ensoberbecidos pelas lisonjas de homens que ignoram o bem, imaginam poder fugir ao julgamento punitivo do Deus que odeia o mal e vê continuamente todas as coisas. Frequentemente também as palavras de amigos a quem a gestão de negócios de Estado fora confiada têm tornado muitos dos detentores do supremo poder cúmplices do derramamento de sangue inocente, envolvendo-os assim em irremediáveis males. Isso tem acontecido por feito da linguagem enganadora dos maus, que souberam iludir a cândida benevolência dos soberanos. E não somente nas histórias antigas,
que foram relatadas, podeis verificar atos ímpios devidos ao proceder pestilento dos que indignamente exercem o poder. Melhor ainda, os podeis averiguar, considerando atentamente o que se dá junto a vós. Sendo assim, torna-se necessário que para o fruto nos esforcemos para assegurar a paz e a tranquilidade no reino em favor de todos os homens. De um lado empreenderemos as mudanças, de outro lado, porém, haveremos sempre de julgar com mansidão e benevolência o que nos for apresentado. Assim, pois, Amã, filho de Amadates, um macedônio, na verdade alheio ao sangue dos persas, e muito distanciado da nossa mansidão, encontrou hospitalidade entre nós, e foi agraciado pela benevolência que temos para com todos os povos, a ponto mesmo de ser chamado nosso Pai, e ver-se reverenciado por todos como o dignitário mais próximo do trono real. Todavia, não podendo refrear a soberba, procurou privar-nos do poder e da vida. Por múltiplos artifícios e enganos, esforçou-se por fazer parecer Mardoqueu, que nos salvou a vida e sempre nos prestou benefícios, assim como Esther, a irrepreensível companheira de realeza, juntamente com todo o seu povo. Por essas suas indústrias, esperava nos reduzir ao isolamento e assim poder transferir o império dos persas para os macedônios. Nós, porém, temos verificado que esses judeus, condenados ao extermínio pelo mais criminoso dos homens, não são malfeitores, mas ao contrário, vivem como cidadãos conforme leis muito justas. São filhos do Deus vivo, altíssimo, muito grande, que para nós, como para nossos antepassados, dirige este reino na mais perfeita ordem. Sendo assim, procedereis muito bem se não fizerdes uso do edito que vos enviou Amã, filho de Amadates, visto que ele, que tramou o crime, foi suspenso ao patíbulo, com toda a sua família, diante das portas de Suzã. Deus, que tudo domina, infligiu-lhe sem demora o castigo que merecia. À vez de expor publicamente em todo o lugar uma cópia do presente edito, permita-se aos judeus viverem em plena liberdade conforme as suas leis, e preste-se-lhes auxílio para que se possam defender dos seus agressores no tempo da opressão, a saber, no 13º dia do 12º mês, que é Adar. Com efeito, Deus, que tudo rege, fez desse dia um dia de alegria para eles, em vez de permitir o extermínio do povo eleito. Também vós celebrai com todo o regozijo esse dia famoso, qual uma de vossas festas solenes, a fim de que para nós e para os amigos dos persas seja salutar agora e no futuro, para aqueles, porém, que nos querem mal, se torne um memorial de perdição. Toda cidade e toda província, sem exceção, que não seguir estas instruções, será devastada com furor pelo ferro e o fogo. Torne-se não somente inóspita aos homens, mas também para sempre abominável às feras e às aves. Em cada província deveria ser publicada como lei
uma cópia do edito, notificada a todos os povos, a fim de que os judeus estivessem preparados naquele dia para se vingar dos seus inimigos. Os correios, pois, montados sobre velozes cavalos do estado, partiram a toda pressa, conforme a ordem do rei. Também na cidadela de Susa foi o edito promulgado. Ora, saiu Mardoqueu da audiência do rei, com veste régia, de púrpura roxa e linho branco, grande coroa de ouro, e manto de linho e púrpura escarlate. A cidade de Susa exultava e se alegrava. Para os judeus tudo era felicidade, contentamento, júbilo e glória. E em cada província, e em cada cidade, em toda parte onde chegavam a palavra e o edito do rei, houve alegria e júbilo entre os judeus, banquetes e festas. E muita gente dentre os povos do país possuía de temor para com os judeus. Converteu-se ao judaísmo. Terminamos o capítulo 8. Tudo que era contra o povo judeu. Todo o cenário que estava indicando e favorecendo ao extermínio do povo judeu por causa do terrível decreto publicado por Amã, que já estava morto porque era o opressor do povo judeu, que preparou, que maquinou o mal contra Mardoqueu e contra o povo judeu. Amã foi aniquilado e Mardoqueu foi exaltado. E o povo judeu acaba de ter ali, naquele momento, um novo decreto. Um decreto onde o povo judeu estava sendo colocado como um povo bom, um povo justo, que estava totalmente diferente do primeiro decreto, que o primeiro decreto dizia que era um povo insolente, um povo que desonrava o reino. E na verdade não. No decreto, nesse segundo decreto, um decreto onde estava ali o rei falando bem do povo judeu e ordenando para que o povo judeu fosse poupado, e todo aquele que toda cidade, toda província, sem exceção, que não seguir estas instruções será devastada com furor pelo ferro e fogo. Então, 18, 32. Será devastada pelo ferro e fogo. Então, o Senhor, com sua mão poderosa, livrou o povo judeu, libertou o povo judeu, através do propósito que o Senhor deu a Esther. Colocou ela na posição de rainha, para que chegasse ao momento de clamar pelo seu povo, de interceder pelo seu povo. E ela foi, e Deus fez que o rei, que todos do palácio achassem graça em Esther. Então, porque para que se achasse, para que o rei não fizesse sobrecair sobre a pessoa que se apresentasse a ele sem ser convidada, era um decreto de morte. Era uma condenação praticamente certa, a não ser que o rei levantasse o cetro de ouro e concedesse o perdão, concedesse ali a redenção por este ato. Então, para conseguir isso do rei, só se fosse alguém que realmente tocasse o coração do rei. Então, e Deus deu essa graça a Esther para que sempre que se dirigisse ao rei, o rei se encantasse por ela, achasse nela a sensibilidade que tocasse seu coração. Então a rainha Esther se apresentou diante do rei, e o rei a princípio se enfureceu, mas logo depois se rendeu a Esther. Então, que fique bem claro o agir de Deus, nessa passagem, nesse livro de Esther. Até aqui ainda temos o capítulo 9 e o 10 para a gente fazer a leitura e reflexão. Mas eu acredito que você que está me vendo, me ouvindo,
consegue claramente ver a mão de Deus modificando um cenário que era devastador, assustador e angustiador. Um cenário que era de morte, de extermínio, um cenário que era para dizimar um povo, o povo judeu. Um decreto que já tinha sido lançado, né? Já tinha sido decretado. E Deus reverte o cenário assim, de uma maneira tão majestosa, de uma maneira tão incrível e encantadora. Porque aquele que ia ser morto, Mardoqueu, foi exaltado por aquele que queria matá-lo. E aquele que queria matá-lo foi morto. Deus tirou o opressor de cena e pegou aquele que estava sendo humilhado e prestes a ser morto e colocou no topo. O povo que estava com um decreto de morte foi resgatado. O Senhor libertou dessa maldade através do pedido de Esther, do clamor de Esther, da intercessão de Esther junto ao rei, né? Ter pedido ao rei, né? A rainha Esther se preparou por 3 dias e 3 noites com jejum e oração, e Deus revestiu ela de sua armadura e ela conseguiu conduzir, né? E ela conduziu, né? E ela foi conduzida, na verdade, pela mão de Deus para seguir ao passo, chegar até o ponto de interceder, de pedir, né? De reverter esse quadro, reverter esse cenário, reverter esse decreto de morte feito por Amã, né? Por ter influenciado ao rei, né? Para que concretizasse esse decreto. Então todo o cenário foi revertido, todo o cenário foi modificado pela mão de Deus de uma maneira surpreendente, de uma maneira que ninguém esperava, porque o que se via era só o que via, o que se sentia era só a angústia e a proximidade do extermínio do povo judeu, né? E quando Deus trabalhava em silêncio, de repente ele trouxe a público o seu agir. Assim é, meu irmão, minha irmã, nos dias de hoje, em nossas vidas. O que falta muitas das vezes ao ser humano é fé, porque o Deus que libertou o povo judeu nesse cenário e em tantos outros é o mesmo Deus que hoje a gente busca, hoje a gente serve. Estamos falando do mesmo Deus. Deus não mudou, é o mesmo Deus. Então, que venhamos nós praticar cada vez mais, de forma mais incisiva, de forma mais firme, de forma mais ativa, a nossa fé, porque ela será honrada. Tudo que pedirdes, crendo recebereis, diz a palavra de Deus. Então, tudo indica para a fé, tudo nos aponta para a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, então agrade ao Senhor, pratique a sua fé diariamente. Porque, volto a dizer, o mesmo Deus que libertou o povo por diversas vezes é o mesmo Deus que a gente serve hoje. Então, que venhamos nós ativamente praticar a nossa fé. Vamos praticar a fé, vamos pedir, vamos confiar, vamos clamar ao Senhor. Vamos também fazer a nossa parte, porque Deus faz a parte dele, mas a gente precisa fazer a nossa. Se a gente não fazer a nossa parte, Deus não fará a parte dele, né? Você tem que buscar ao Senhor, confiar, ter fé e fazer a tua parte. Caminhe dia após dia, faça o que lhe é possível, porque o que é impossível é só Deus que vai fazer. Mas você precisa agir, você precisa fazer o que cabe a você fazer. Esther fez o que cabia a ela, se apresentou diante do rei, por mais que ela poderia ser condenada à morte por esse ato tão desrespeitoso, que naquela época era um ato assim desrespeitoso, que seria passível de uma condenação de morte. O rei poderia condenar à morte, poderia fazer valer aquela lei, né? Então o que acontece? Reverter a ira do rei. Esther poderia fazer? Não poderia fazer. Quem poderia era Deus, né? Então
aquilo era impossível para Esther. Ou você acha que foi Esther que fez o rei se encantar por ela, que foi Esther que fez o rei amansar seu coração e não condená-la à morte quando ela se apresentou sem ser convidada? Você acha que foi Esther? Não foi. Então, reverter esse quadro era impossível a Esther. Só quem podia era Deus. Mas se apresentar fisicamente, usar as pernas dela para seguir até diante do rei, caberia a Deus fazer ou a ela fazer? Caberia a Esther fazer. Era passível que Esther fizesse, porque era a parte dela de fazer, era essa. Qual era a parte de Esther naquele momento? Se apresentar diante do rei. Qual era a coisa impossível a Esther que só Deus poderia fazer naquele momento? Reverter a ira do rei em mansidão para que perdoasse ela e não condenasse à morte por aquele ato. Então Esther fez a parte dela, caminhou e se apresentou diante do rei. E Deus fez a parte dele, reverteu a ira do rei em mansidão. E o rei levantou o cetro de ouro e encostou na cabeça de Esther, perdoando-a por esse ato. E Deus fez mais além do que poderia imaginar. O rei falou com a Esther. Deus fez o rei, tocou no coração do rei de uma tal forma que o rei falou a Esther: o que deseja, rainha Esther? Pois se até pedirdes a metade do meu reino, eu te daria. Então o cenário que era para a morte, possível morte de Esther, se reverteu até em bênção. Isso era possível Esther fazer? Não. Isso era impossível para Esther. Porque o impossível para Esther Deus fez. Porque o impossível Deus faz, mas o possível você tem que fazer. Mas o possível você tem que fazer. Porque o impossível é só com Deus. Era possível para Esther se apresentar diante do rei, mas não era possível para ela reverter a ira do rei em mansidão. O que era impossível para ela, Deus fez. Porque ela fez a parte dela. Então, como você acompanhou até aqui, o que parecia impossível no cenário maior, reversão desse quadro de extermínio, da morte de Mardoqueu, né, da trama de morte para Mardoqueu, foi revertida em glória para Mardoqueu. O decreto de morte para o povo judeu foi revertido em liberdade para o povo judeu. E um judeu, que era Mardoqueu, foi colocado em um alto posto do governo, do reino. Então, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, pense nisso. Pense nisso. Faça a sua parte. Clame ao Senhor. Peça. Espere com fé. Faça a sua parte e aguarde. Porque você verá o impossível acontecer. Porque é Deus que está no controle e não você. Deus te abençoe e te dê a paz. Que Deus limpe o teu caminho de toda impureza, de toda armadilha. Que Deus te guie. Que Deus te dê a direção. E que Deus esteja sempre com você. Fique na paz do Senhor. E até a próxima mensagem. Amanhã, com a permissão de Deus, iremos para a leitura e reflexão do capítulo 9. Então até amanhã, se Deus quiser.